Então, hoje está aí a Patrícia Larica, minha querida, tão amada. Tem uma história linda, Sim, muitos de vocês já devem conhecer, outros vão conhecer hoje. Então, vamos isso. lá, Paty, vamos contar essa história linda. E eu quero que você comece, sabe onde? Lá Ah, atrás, da jovenzinha que entrou na tá. faculdade. Tá bom, tá bom. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Paty, pelo convite. Eu adoro falar da minha história porque eu sinto assim, eu sinto uma necessidade de contar e de espalhar essa notícia para as pessoas de que é possível mudar, sabe? Eu realmente mudei muito, mas como você falou, como você pediu, eu vou começar lá do começo. Então, engraçado, né? Porque assim, quando eu pego a Patrícia jovem, né, que estava lá sonhando com faculdade, ainda não sabia direito o que ia fazer, eu tinha uma vida muito ligada à natureza. Assim, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, nasci no mar, então assim, tive esse privilégio, né, maravilhoso de viver assim a um quarteirão da praia. Então, assim, eu tinha oportunidade de, por exemplo, depois do colégio, eu ia pra praia. Então, sempre uma relação muito forte com o mar. É, e assim, sem pensar muito, assim, então, bicicleta, a lagoa, né? Então, assim, os divertimentos no Rio de Janeiro são muito ao ar livre. E eu era, assim, super feliz, né? E sempre com essa dúvida da faculdade, o que você vai fazer, né? Eu acho que eu tô com 43 anos agora, então, assim, eu sou de uma geração que era muito cobrada, assim, de sucesso, né? E de ter uma carreira, enfim. E as mulheres estavam começando a trabalhar fora, ter carreira, então, assim, isso era meu sonho. Eu falei, não, eu quero ser uma executiva. Eu me lembro, assim, quando eu era bem novinha mesmo, eu tinha 12 anos, eu escondido dos meus pais, eu pegava o dinheirinho que eles me davam e eu me inscrevi num curso de datilografia. Porque eu queria, olha que louco, datilografia, porque naquela época ainda era a máquina mesmo de escrever, estavam começando os primeiros computadores, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria ser uma executiva com um laptop, que eu não olhasse para o teclado para digitar. E aí eu fui fazer esse curso. Enfim, fiz o curso. TED, lá em Ipanema. Eu fiz o TED em Ipanema, exatamente. Que ótimo. E olha só, até hoje eu realmente não olho para a tela ao digitar, hein? Isso funcionou. Mas enfim, aquela sensação, aquele sentimento de querer ser executiva, era uma coisa assim meio fabricada na minha cabeça, sabe? Porque era uma coisa assim que eu acho que me foi imposta assim pelos comerciais, pelas revistas, né, eu sei lá, eu achei que eu tinha que ser muito bem sucedida, que eu tinha que comprar apartamento, enfim, e aí assim foi, eu decidi fazer faculdade de desenho industrial. Na verdade, eu fiquei numa super dúvida, porque eu sou uma pessoa assim, multitalento. Eu fui descobrir esse termo outro dia. Eu não sabia que tinha isso. Então, assim, muitas das coisas que eu gosto de fazer, eu faço bem. E aí eu fico confusa, porque eu falo, não, peraí, era para eu fazer isso? Né? Porque existe esse conceito de que você tem que ser bom em uma coisa e ser muito bom. Quem disse? E, mas tem, Paty, ó, por exemplo, um atleta, né, um médico, cirurgião, ele é muito bom naquilo, né? Então, sempre foi cobrado da gente essa coisa assim, escolhe uma profissão e vai. Só que eu queria fazer tudo, eu queria fazer um monte de coisa, enfim. Mas ficou muito influenciada pelo meu pai era engenheiro de automóveis, desenhava carros e ele tinha uma oficina de madeira, a gente tinha uma oficina de madeira dentro de casa. Eu ficava com ele, mexendo com as ferramentas e tal. Sempre gostei muito de computador, também de tecnologia. Eu falei, vou fazer desenho industrial, que é design, né? Enfim. E aí fui fazer a faculdade e adorando tudo, porque muita coisa de habilidade manual também, fotografia. Então, assim, era bem multi também a própria faculdade. E fiz, e realmente me formei, e fui trabalhar, e assim, super determinada, assim, super Caxias, né? Eu acho que eu sou escorpião com ascendente em Capricórnio, então, assim, eu sou um ser muito Caxias, assim, eu faço as coisas muito certinhas. E aí fui fazendo estágio, trabalhando, e entrei numa agência grande, né? Assim, super conhecida, e comecei a trabalhar e me dando bem e trabalhando muito.
E aí aquela Patrícia que ia à praia depois do colégio, que andava de bicicleta, que fazia trilha, que acampava, parou de fazer tudo e começou a trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e vira noite. E aí é tudo muito sedutor, porque a agência é muito legal e a gente vira à noite, sei lá, compra cerveja na sexta-feira. Então é tudo, todo mundo é lindo, todo mundo é legal, sabe? Eu Fala. acho que a gente, nesse momento da nossa vida, eu passei por esse momento, a gente é seduzido, né? Por essa vida nova, onde você, de repente, passa a ter uma independência financeira e você é sugado por aquele ambiente corporativo. No primeiro, Sim, bom, né? é muito bom, é muito bom. É, ainda cortou um pouquinho seu áudio, mas quando você chega mais perto é melhor. Ah, Mas deu para entender. vou Deu até para mudar entender. o cara aqui onde eu tô para ver se melhora isso. Tá. Tá. E, enfim, então realmente é isso que você falou, né? Aí a gente começa a ganhar um dinheirinho, aí eu fui promovida, né? Então, aí o projeto que a gente faz ganha prêmio. Então, assim, aí aquela Patrícia que gostava de fazer as coisas, né, descalça no meio do mato, ela foi ficando para trás. Foi Foi ficando em. é Exatamente, foi ficando. dela, né? Desculpa, não ouvi. Foi cuidando dela e assumindo uma nova pessoa. Exatamente, que é exatamente. E eu chamo de personagem, né? Eu até É, já eu chamo esse assim. Aí eu fui criando essa Patrícia personagem, que aí começou a ficar muito exigente de tudo, e não, eu quero ser promovida de novo, quero ganhar mais e quero comprar apartamento, enfim. Aí eu fui viver no Chile, até fiz um post sobre isso hoje. Acabei saindo dessa agência, indo trabalhar numa multinacional, e aí o negócio ficou assim, né? A gente tinha clientes muito grandes, eu trabalhava para a Nokia primeiro, depois a Procter me contratou. Paty, se tinha um restinho da Patrícia descalça lá, que eu gosto de chamar, ela foi completamente encaixotada. E aí você foi abduzida, né? eu fui abduzida. Só que a gente não percebe, né, Paty? A gente vai vivendo no automático e na teoria tá tudo bem. Então, assim, eu ia fazer terapia porque eu falava, gente, vou fazer terapia porque tá me faltando alguma coisa. E aí eu falava, mas por que eu quero fazer terapia? Eu tenho tudo, eu tenho um trabalho dos sonhos, eu ganho prêmio, eu ganho bem, sabe? Sei lá, eu tenho amigos, eu tenho família. Porque aquela velha pergunta assim, se tá tudo bom, por que eu tô triste, né? E é uma tristeza. É, Fala. você está falando é importante porque a gente nem a gente entende, sabe? Porque se você parar, parece que é ingratidão. Você está num emprego maneiro, você ganha bem, você tem tudo que você poderia ter, crescimento profissional, e de repente você fala, cara, eu não sei o que pode estar me faltando, e porque você fica com determinado momento de quem você é, e você esquece até o que você gosta e o que é importante para você. E aí fica difícil, né? Responder essa pergunta, o que está me faltando? Exatamente. E eu fui buscar isso primeiro muito em terapia, mas aí também a vida me levou, me engoliu, aí fui promovida, viajei, então fui morar fora. Aí nem a terapia mais sobreviveu. Só que aí, Paty, eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ficar doente, assim, fisicamente, tá? Então, assim, eu tinha, né, tava extremamente acima do peso, né? Enfim, é uma questão que eu lido a vida toda, mas eu tava demais. Tava com inflamações, assim, no corpo todo, tomando remédios, tarja preta, assim, muitos, assim, tendo crises de ansiedade, de choro. Cheguei a bater com o carro uma vez indo para uma reunião, porque bati com o carro sozinha. E saí da garagem e bati porque eu estava muito estressada com a reunião, que eu estava atrasada. E aí, você não vai percebendo isso e você começa, bom, pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a comprar coisas para ver se justificava aquela vida. Eu falei, não, então já que aí nessa época eu já estava diretora, né, de uma agência em São Paulo, já tinha saído do Chile para São Paulo. E eu comecei a comprar, só que eu comprava assim, carro, apartamento, entendeu? E aí eu comecei a ficar com um compromisso financeiro enorme. E aí a pressão aumenta, né? Então assim, eu falei, não, tudo bem, eu tenho muita conta para pagar, mas eu vou trabalhar mais. Aí eu trabalhava mais e mais e mais. Bom, Paty, aí veio o grande clique, que foi em 2016. Na verdade, meu pai faleceu em 2015.
E para você ter uma ideia, eu quase não consegui ir no enterro do meu pai, porque eu tinha uma reunião e eu não queria faltar a reunião, assim. E, na verdade, né, tinha enfim, uma pressão do lugar, do meu chefe na época, enfim, eu tinha que viajar para o Rio para ir no enterro do meu pai e atrapalhar o meu trabalho. Então, ali eu já comecei a perceber que as coisas estavam erradas, né? Mas ainda assim, fiquei muito confusa, mas em 2016 eu fui a um médico de cardiologista. Meu pai faleceu do coração. E nesse médico ele falou para mim, olha, você do jeito que você tá, você não dura mais 2 anos. Aí eu falei, não é possível, você tá. Isso é força de expressão, né? Exagero. Eu tinha 38 anos, ele falou que eu não chegaria aos 40. Foi isso. E aí eu estava com pressão alta, diagnosticada, enfim, e um estilo de vida muito estressante, né? E aí ele falou, olha, você decida o que você quer fazer com a sua vida, só você pode mudar. Então, assim, aquele dia foi um clique maior até do que o falecimento do meu pai, porque eu falei, caramba, é verdade, né? Que a gente pode morrer, assim, né? Que, na verdade, o estilo de vida da gente pode afetar a gente nesse grau. E aí eu resolvi parar, assim. Eu falei, não, alguma coisa tá errada. Nessa época eu já só trabalhava, quase que eu só ia para casa dormir. E aí eu pensei assim, não, eu não vim para esse mundo para só pagar conta, assim. Trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E aí eu decidi tomar uma decisão, eu fui fazer um processo de coaching de vida até com a Beta, querida, que você entrevistou aqui. Mas assim, na minha inocência, eu achei que eu ia fazer o coaching para poder conseguir trabalhar mais. Eu Uhum. falei, Beta, eu não estou conseguindo mais trabalhar tanto, me ajuda, porque eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso pagar tudo que eu comprei. E só que durante o processo é incrível, é maravilhoso, né? Um super processo de autoconhecimento, na verdade. E durante o coaching eu fui descobrindo que não era, que estava tudo errado. Eu falei, e aí, né, a gente faz vários exercícios no coaching e vários exercícios assim, aparecia ar livre, natureza, mar. E aí ela perguntava, mas o que você está fazendo na sua vida para esses valores, né? Eu Uhum. falei, nada, para você ter uma ideia, nessa época, fazia 8 anos que eu não ia para o mar, né? Eu estava só vivendo entre Chile e São Paulo e eu não ia a uma praia, assim. Então, obviamente que aquilo estava me envenenando, né? E aí eu fui resgatando valores meus e lembranças de brincadeiras de criança, de livros que eu lia, né? O Amir Klink, que o meu pai trazia para eu ler. E aí foi começando a surgir ali um monte de referências de natureza, ar livre e aventura. Que não era nada da minha vida. A minha vida era um escritório fechado até as 3 da manhã, que normalmente era eu que fechava o escritório e chegava em casa chorando e tomava um banho, dormia e ia trabalhar de novo. Mas estava lá, meu cartão de visita estava lá, diretora, né? Tinha comprado meu apartamento, assim, nos parâmetros da sociedade eu era extremamente bem sucedida, né? Deixa eu comentar, eu ia falar isso, né? Tem uma coisa de discórdia, né? Para você ser bem sucedido, você tem que ter uma carreira, você tem que ter uma empresa, chefe, enfim, ter bastante dinheiro. Não interessa se você está vendo. É, Eu acho que a gente. é, Sabe aquela coisa quando você. E você olha assim, cara, que vida é essa que eu tô levando? Eu tô vivendo ou eu tô sobrevivendo? Porque é uma história. Vai ficar acumulando, e o tempo vai passando, e for ver, né? é, é aquela coisa, né? Até tinha uma música que falava, sei lá, alguma coisa de tô vendo a vida passar pela janela, e era isso, eu via a vida passar pela janela todos os dias, né? E aí, Paty, eu tomei a decisão que eu falei, eu não quero mais isso. Eu tinha uma grana guardada, na verdade eu fiz um planejamento durante o processo de coaching, que levou um tempo, eu fui já guardando dinheiro para poder pedir demissão. Uhum. E também eu fiz um processo com um advogado para poder devolver um dos apartamentos que eu tinha comprado. Eu tinha comprado 2 apartamentos, um eu vivia e o outro era um apartamento na planta.
Então, e eu estava bem encrencada com essas parcelas aí. Mas eu fiz consegui um advogado, paguei e tudo, enfim, e consegui romper o contrato, tá? E aí isso assim, me libertou de um jeito que no primeiro estresse que eu tive no trabalho, que eu tinha uma questão ainda de assédio moral, tá? Assim, não vou entrar em detalhes, mas no primeiro episódio de assédio, que é depois de eu ter resolvido essa questão do contrato, eu pedi demissão. E foi uma grande surpresa, assim, porque eu era meio pacata nessa história do assédio, porque eu tinha muita conta para pagar. Então eu simplesmente ficava calada e continuava trabalhando. Mas nesse dia eu falei, eu não tenho mais que aturar isso, né? É, E aí eu pedi. você deixou de ser refém, né? Das suas próprias. Exatamente. Escolhas, exatamente. E aí eu pedi demissão. E eu decidi tirar um ano sabático com esse dinheirinho que eu tinha guardado. Eu também consegui alugar o apartamento que eu morava. Eu aluguei por 6 meses, então me deu também uma renda. Eu fui viver com a minha mãe um pouco. E, bom, enfim, nesse ano sabático aí, assim, eu fiquei. E eu não peguei trabalho nenhum. As pessoas me ligavam, falavam, eu tenho um freelancer para te passar, é para amanhã. Aí eu comecei a ver de fora o que eu nem enxergava. Mas eu falei, gente, é um absurdo, você tá me ligando para passar trabalho hoje, que você quer para amanhã. Assim, amanhã, né? Semana que vem. E aí eu comecei a enxergar coisas que eu achava normais, assim. E aí falei, não vou pegar mais nada. Aí comecei a caminhar e a minha mãe estava vivendo na época, enfim, nas montanhas lá do Rio, na Serra, em Itaipava. Eu passei 6 meses com ela lá, cuidando da casa e, nossa, isso... E aí foi retomando, né, um brilho, né? Então você vê, eu sou enlouquecida pelo mar, mas eu nem estava no mar, eu estava na floresta. Mas já estava maravilhoso, porque eu também, né, eu sou assim, eu sou muito ligada à natureza. Aliás, acho que todos nós, né? E aí, enfim. Bom, decidido isso, eu falei, agora eu tô muito bem, comecei a me recuperar de todas as questões físicas, né? Só que aí surgiu um e agora, né? E agora, o que que eu faço? E durante o processo de coaching, tinha aparecido muito barco, 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 barco. E eu não sabia que barco, porque eu não tinha contato com o meio náutico nenhum. Uhum. Eu tinha um tio que tinha lancha, mas assim, eu ia na lancha dele, sei lá, com 10 anos de idade. Então assim, eu tenho memórias do barco, mas eu sabia que não era lancha. E a própria Beta me perguntava, mas que barco é esse, Paty? Isso não é uma lancha, o quê? É uma traineira? E eu falei, olha, eu li uma vez aqui sobre veleiro, mas eu vou pesquisar mais. Ela falou, não, vai pesquisar mais, porque eu não sei se você conhece a revista Vida Simples, do Brasil. Ah, ela é maravilhosa. É a revista da Editora Abril, depois que a Editora Abril fechou, ela continua. E essa revista tinha lá em casa, minha mãe adorava, assinava. E tinha um colunista que era era um casal de marketing que tinha largado tudo, comprado um veleiro e ido dar a volta ao mundo. E eu achei aquilo incrível. Eu lia sempre a coluna deles, mas sabe o que é engraçado? Que eu lia, mas apagava da minha mente, assim. É como se fosse, não é que apagava, é como se essas informações fossem ficando guardadas, assim. E aí, durante o processo de coaching, isso foi me voltando, né? Então, outras referências que eu tinha, um canal de YouTube chamado #Sal também, que eu acabei conhecendo sem querer, eu conheci por causa do trabalho mesmo. O Adriano, que é quem filma o canal, que é um canal que entrevista pessoas que moram em veleiros, ele mandou um e-mail para mim no meu trabalho, se apresentando como produtor de vídeo, ou seja, nada a ver com veleiro. Mas ele falou, eu tenho aqui um canal de YouTube que eu entrevisto pessoas que vivem em barcos. E aí eu assisti esse canal, mas também ficou guardadinho lá na gaveta. Mas por que ele ligou para você? Porque eu era diretora de criação da agência, e aí era eu quem contrataria uma produtora de vídeo, tá? Assim, se a gente fizesse vídeo, que a minha agência não fazia. Eu até escrevi para ele, falei, eu não faço vídeos e tal. Mas ele escreveu porque ele estava buscando trabalho na época. Hoje em Então, dia na ele verdade, vive... ele queria vender o trabalho dele, ligou para você, mal sabia ele que você estava namorando uma a Não, mal ideia. sabia ele que ele me abriu o universo todo, porque eu não sabia que era possível morar em veleiro. É.
Eu tinha assim, a gente não tem a cultura náutica no Brasil, Paty. Ninguém sabe. Quando, até hoje, isso foi há 5 anos atrás. Até hoje, que já está um pouco melhor, mais divulgado. Quando eu falo que vivo no veleiro, as pessoas se assustam. E assim, na Europa, né, na França, por exemplo, se você falar eu moro no veleiro, todo mundo vai falar, ah, ok. Porque é normal. Na Nova Zelândia, na Califórnia. Mas no Brasil não é. É muito atrasado, né? Essa cultura. Então ele me abriu essas portas de que era possível, porque eu tinha uma crença de que era só para milionário. Eu falei assim, não, quem mora em barco é milionário. Aliás, eu e Já muita gente tem essa. eu ouvindo você falar, eu não penso que é milionário, não, mas eu penso, gente, onde vão caber minhas coisas todas? Desapega, né? Tem que desapegar, você tem que fazer um reboot total e falar assim, cara, é uma vida Reboot nova. total. Reboot total, e eu vou te dizer mais, assim, não é para todo mundo. É uma vida que não é para todo mundo. Sim, né, isso que você falou, tem que desapegar das coisas, das roupas, tem que desapegar do banho todo dia, talvez você vai tomar um banho salgado um dia, tem dia que você vai tomar banho frio no inverno, você vai ter que economizar água, sim, né? Então, assim, vai ter dia que vai estar balançando, hoje está balançando bastante, é que vocês não veem aqui. Deixa eu só Tá? contar uma coisa que eu acho importante que você falou, essa coisa do não é para todo mundo. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a pessoa vai para uma coisa que não é para ela, aí eu tô vendo a Patrícia Larico falar, eu acho maneiro esse negócio, ela ter coragem de morar no veleiro. Tipo assim, não é para todo mundo. Então, para ela foi libertação, talvez para mim fosse uma prisão. Sim, e sabe o que eu falo também, Paty? Quando as pessoas conversam comigo e falam, ah, mas eu não tenho essa coragem de morar no veleiro, eu falo, mas tudo bem, você não precisa ir morar num veleiro. Sei lá, você pode ir morar na sua casa de campo, você pode ir morar na roça. Assim, é a mudança de vida que é importante. Para mim, foi o veleiro. Porque E tem mais uma coisa, né? Às vezes as pessoas pensam nessas mudanças de vida, as pessoas são meio exageradas com isso. Às vezes elas estão no extremo e elas querem ir direto para o outro extremo. E elas não percebem que o interessante é a gente ir fazendo aos poucos, para a gente testar, para a gente experimentar, para a gente aprender. Paty, você sabe que eu passei por isso? Eu quis fazer. Quando eu descobri, né? Aí eu fui fazer aula de vela, aí eu passei alguns dias embarcada no veleiro, pagando e tal. E aí eu falei, é isso que eu quero, vou comprar um barco. Então, assim, foi tudo muito rápido. Do primeiro dia da aula de vela para eu comprar o barco foram 6 meses. Olha isso, muito rápido. Inclusive, não façam isso, crianças. Hoje em dia, eu demoraria um pouquinho mais, assim, eu ia continuar navegando o barco dos outros antes de comprar o meu, tá? Porque, assim, uma vez que você compra o teu barco, é um filho ali e é isso, né? Bom, mas aí é outra história. Mas aí, quando eu descobri, fiquei apaixonada por essa vida, eu falei, nossa, é a vida que eu sempre quis, né? Descalça no céu, né? E cada dia eu tô num lugar, e cada dia eu tô num lugar lindo e tal. E mar, né? Muito mar. Só que aí, eu pensei assim, vou largar tudo. Vou largar tudo. Eu ainda trabalhava, né? Porque depois desse sabático eu tive que voltar a trabalhar, porque o dinheiro acabou. Então, durante esse processo, né, eu fiquei híbrida, né, indo e voltando pro trabalho. E aí, eu... Abaixa o braço, amor. Ele tampou a minha luz aqui, mas tudo bem. E aí, eu falei assim, vou largar tudo. E realmente eu tentei largar tudo. E não deu, Paty. Não deu. Então, assim, eu tive que dar uns passos para trás e admitir, falar, não, eu ainda preciso trabalhar na minha antiga profissão. Antiga não, né? Porque a profissão nunca morre, a profissão está em mim. Eu uso muito até o que eu aprendi, né, na faculdade, no trabalho, eu uso para o próprio Instagram, né, para campanhas que eu faço, para projetos, enfim, projetos no barco, inclusive, né, eu desenho os projetos do barco, que aí também é um fruto da minha profissão. Mas, de vez em quando, eu ainda volto, agora com, né, trabalho remoto, que foi, né, bem possibilitado pela pandemia, eu ainda faço trabalho de freelancer para complementar a renda no barco, porque só viver de amor e de sal e de
golfinho, não dá, né? Isso também é uma coisa importante, né? Eu acho que a gente precisa fazer as pazes com isso. A vida não vai ser um mar de rosa, não. A gente, às vezes, vai fazer coisas que a gente não está afim de fazer, até para poder fazer as coisas que a gente está afim de fazer. E dar passos para trás também faz parte, né? Quando eu descobri isso, que eu teria que realmente continuar vivendo uma vida um pouco híbrida, eu fiquei chateada, eu falei, poxa, né, eu achei que eu tinha me libertado do sistema, né? Eu sempre tive esse sonho, que é um sonho até que vem muito do meu pai, né? Meu pai tinha esse discurso que eu demorei para entender. Meu pai sempre falava de minimalismo, de simplicidade voluntária. O meu pai parou de trabalhar também perto dos 40 anos e foi morar no campo, né? E aí eu não entendia isso. Eu era super workaholic na época. Eu falava, meu pai é um preguiçoso, ele não quer trabalhar. E hoje eu entendo, né? Precisou ele morrer para eu entender. É. E aí hoje eu entendo isso, eu entendo que. Porque ele falava, minha filha, você trabalha demais e a vida tá passando. Ele falou assim, aproveita a sua juventude enquanto você tem, né? E não é só a juventude, né? Mas é aproveitar a vida. E aí, então eu tinha esse sonho de viver fora do sistema. Eu falei, eu não vou ter mais documentos, eu não vou ter mais conta no banco. Não dá, né? Precisamos aqui da conta do banco, preciso da internet, sim, sabe? Então tem que saber usar as ferramentas para nosso favor, né? Você não precisa, eu não preciso ser hippie, ficar lá no meio do mar boiando, né? Eu posso ter algum tipo de conforto e tecnologia, né? É. E o sistema em si, né? Essa história dos extremos, né? A gente não precisa transitar entre extremos. Entre a luz e as trevas tem todas as cores. Então, assim, você não precisa virar. Você falou, tem conta bancária, documento, já imaginei você uma mendiga. Mas o meu pai, ele tentou fazer isso, né? Ele não renovou nenhum documento dele. É assim, Nossa, então venceu carteira de motorista, venceu o passaporte, ele não usou, não renovou, aí ele só tinha uma conta no banco, um cartãozinho de débito só. Só que ele sofreu muito, meu pai sofreu muito, ele sofreu críticas, ele sofreu julgamentos, ele era considerado hippie, né, mendigo até assim para algumas pessoas, e ele não comprava roupa, ele usava as mesmas roupas. Eu mesma julguei muito meu pai, né? E talvez meu pai tenha ido muito pro extremo. E é. por isso ele tenha sido tão julgado, assim, né, pelas pessoas e pela própria família, assim. Mas hoje eu entendo a mensagem dele e eu tento passar um pouco aqui também. Por exemplo, aí eu já falo um pouco mais com mais racionalidade, não inventei essa Deixa palavra, né? só, Paty, Maurício Fala. da Vela está falando aqui, sempre sonhei com liberdade, mas é muito difícil se libertar desse sistema. Aí eu queria só fazer uma consideração sobre o que o Maurício falou. A gente precisa entender que o sistema, ele não é todo ruim e nem todo bom. E a gente pode realmente ficar no meio do caminho, sabe? A gente não precisa se libertar do sistema, mas também não precisa ser escravo do sistema. Sim, sim, e muito também disso que ele está falando da liberdade, né? A liberdade, ela é muito relativa. Eu até fiz um post agora recente, que agora a gente está navegando aqui no sul, né? A gente sempre ficou no sudeste, entre o Rio e São Paulo, e agora a gente veio para o sul, no início do ano. E são mares novos, né? Aqui a gente está tendo contato com outro tipo de clima, né? Então aqui os ventos são muito mais fortes e as ancoragens são mais desabrigadas, enfim. Por que eu tô falando isso? Não, Porque, eu acho que você tá falando do sim, sistema. por causa da liberdade, né? Que ele falou assim. Então, assim, esse sonho de viver no barco, assim, vou ser livre, era o meu sonho. Mas quando eu cheguei aqui no sul, eu comecei a me sentir muito presa. Porque a gente começou a ter um dilema aqui de não ter onde deixar o barco. A gente precisava visitar aqui a família do Sérgio, meu marido, aqui no interior, no Blumenau. E a gente não tinha onde deixar o barco. E a gente foi ficando agoniado, porque a gente tentou por um lado, tentou por outro. Aí era verão, e aqui tava. Então, assim, os lugares que a gente achou que ia conseguir estavam lotados. E aí a gente se viu preso dentro do barco. Eu falei, peraí, eu tô me sentindo, sabe, assim, justamente eu vim pro barco para ser livre, e agora eu tô presa nele. Mas assim, passou, foi uma fase. Mas assim, a sensação, ou seja, é relativo. Então, assim, não é porque eu tô no barco que eu sou livre o tempo todo.
tem horas que vocês estão muito mais livres que eu. Por exemplo, uma tempestade. Quem está na cidade sai andando na tempestade na rua. Eu não, eu tenho que ficar no barco, eu tenho que ficar atenta. Então, assim, é uma liberdade relativa, né? É que, para mim, o conjunto da obra vale muito a pena, né? O nomadismo. Eu não sei também se existe, sinceramente, no mundo real e adulto, essa liberdade, assim, se você não tem nenhuma amarra, você sempre vai ter alguma amarra e isso é ok, porque também você tem benefícios, né, das suas amarras. Eu acho que qualquer pessoa que tem qualquer coisa, por exemplo, você tem um carro, aí quando você não acha vaga, você pensa, pô, se eu não tivesse de carro, eu já estava lá onde eu queria estar. Uhum. Vai usufruir dos benefícios do teu carro e vai também pagar o preço do teu carro. Quer dizer, nada é só bom e nada é só ruim. Sim, sim. E aí a gente vai, e eu mesma, né? Então, assim, falando agora do meu processo de mudança, vai fazer agora 5 anos. A gente estava naquele ponto em que você resolveu tirar o ano sabático, e aí você começou com essa história de decorar o barco, acabou comprando o barco em 6 meses. Isso, eu fiz aula de vela, depois eu comprei o barco, e aí eu fiquei numa vida híbrida entre São Paulo e Angra dos Reis, que é onde ficava o meu barco. E no início eu usava muito pouco o barco, porque eu ainda estava muito... E também foi um choque, né? Porque eu comprei o barco e dizem até que tem a tensão pós-barco, né? Que você compra aquilo e você fala, meu Deus, o que que eu fiz? E realmente, assim, eu comprei um barco grande, um barco de 32 pés, um barco de 10 metros, né? Para quem não entende o que é pés. E é um barco, assim, para ter noção de tamanho, é um barco, assim, para um casal, até uma família pequena morar. E eu decidi logo pro grande. Eu falei, eu não quero começar no pequeno, porque eu até tentei, procurei, mas eu falei que depois eu vou querer o grande. Eu já queria dar volta ao mundo, já queria fazer um monte de coisa. A pessoa pensa, né? A pessoa pensa, ela não quer começar do barco pequeno, tem que ser do grande já para dar volta ao mundo. Isso. Não, em 6 meses, né? Deixa eu só avisar uma coisa pro pessoal. A live vai ficar gravada. Então, quem por acaso tiver que sair antes de terminar, é só ir lá no Instagram do Lindsay Guerra, tá lá. Isso aí, eu vou compartilhar também. Então, bom, aí comprei um barco grande, aí fiquei 1 ano nesse processo de ir agora, o que eu fiz da minha vida. Então, eu continuava em São Paulo trabalhando, aí eu ia para Angra, passava, sei lá, 4, 5 dias, e eu já estava trabalhando em sistema de freelance, né? E aí depois eu falei, não, agora eu preciso encarar esse barco, eu vou ter que ir lá ver, né? E aí eu comecei, aí eu mergulhei de cabeça nele mesmo, aí eu fui ver, e aí o barco, né, é um barco antigo, demanda manutenção pra caramba. Aí comecei a fazer um monte de obra, mas eu gosto, né? Eu gosto do desafio da manutenção, eu gosto das habilidades manuais aqui e tudo. Então comecei a navegar, mas ainda assim, né, as maiores navegações que eu fiz em outros barcos. Eu não fiz no meu, porque eu fui completando, né, o processo de aprendizado, sempre muito responsável, né? O barco não é um brinquedo, assim, tem riscos, né? Então eu ia fazendo as navegações mais complicadas. Então eu fiz Angra Recife, por exemplo, que foram 15 dias em mar aberto. Eu fiz em outro barco. Sozinha, e aí eu sempre... Você fez sozinha? Sozinha não. Não, eu estava numa tripulação de 5. Eu era uma das 5. Mas assim, aprendi muito, então fazia regatas, né? Regatas oceânicas, então continuei fazendo curso. E aí o meu barco, eu usava ele ali numa situação mais controlada, né? Angra dos Reis tem pouco vento, e é bem mais... E aí eu fui para uma marina, então assim... E aí já dei mais um passinho na história da transição, que desse híbrido que eu ficava entre São Paulo e Angra, eu me mudei para o barco de vez. Então eu fui morar em Angra, e aí comecei a trabalhar remoto, né? Mas assim, comecei a trabalhar bem menos, então foi assim, digamos assim, umas proporções, né? Cada ano eu diminuía um pouquinho, e aí decidi que eu ia começar a trabalhar com barco, para o barco gerar alguma renda, e comecei a fazer experiências a bordo para mulheres, foi muito interessante. Só que aí veio a pandemia, e eu cheguei a fazer 2 experiências, foi muito legal, assim, porque aí eu comecei a me colocar nesse lugar de inspiração para outras mulheres, assim, porque o meio náutico é muito masculino, né? Muito masculino. Então, assim,
é um susto, né, para a pessoa, mas você tem um barco sozinha? As pessoas ficavam procurando dentro do barco, eu dizia, o que você está procurando? Estou procurando o homem, né? Eu falo, tu precisa de homem, né? Eu sou capaz, né? Então, eu comecei a ter esse discurso aqui no Instagram de capacidade, de empoderamento mesmo das mulheres e criei esse programa que se chamava Sailing Brave na época, Hum. que era... Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, nesse primeiro momento, onde você ainda era tão inexperiente, o barco era novo, eu imagino, assim, em algum momento você teve dúvida da sua capacidade, da sua vontade de fazer isso? Paty, eu nunca tive dúvida, mas assim, uma dúvida interior eu nunca tive, mas eu já tive a dúvida exterior, assim, influenciada, sabe? Influenciada por pessoas que me falavam que talvez não, né, você não vai conseguir, ou você vai vender esse barco. Eu escutava muito isso, assim, vamos ver quanto tempo ela fica com o barco. Mas assim, dentro de mim, eu nunca tive dúvida. Nunca tive, até porque eu tive uma criação. O meu pai foi uma pessoa que me incentivou para tudo, assim, para coisa de menino, né? Falei, pai, quero ser escoteira. Ele falou, vai, me deu faca, me deu coisa, me deu bússola. Então, assim, eu sempre fui uma menina meio moleque, assim, sabe? Uhum. Subia em árvore, fazia essas coisas e ninguém nunca me repreendeu, pelo menos na minha casa. Uhum. Mas na vida, sim, né? Na vida eu É. era sempre assim, aquela que. A sua mãe é viva ainda? Sim. E como é que ela te apoia? A minha mãe me apoia, mas a minha mãe, ela é super caretinha, assim, de minha filha, você é uma mocinha, lembra disso. Eu subi no mastro outro dia, e ela segue meu Instagram, e aí eu postei um vídeo de eu subindo no mastro, e ela escreveu, minha filha, desce daí, você é uma moça, falou assim. Ela falou, Ai, moças não sobem em mastro. Eu falei, mãe, sobem sim, tem que sabe? Por que atualizar, não? né? Tem que atualizar É, o seu conceito, mamãe. exatamente, mas assim, não é por mal, é pela cultura da época dela. E se fosse meu pai fosse vivo, ele, sei lá, ele ia me ajudar a subir no Ó, a mastro, sabe? mamãe tá assistindo aqui, acabei de ler. Ah, viu? Sabia, ela tá Ela deve. sempre. Ela é minha fã número um É isso aqui. que eu ia falar. Eu ia falar isso. Deve ser sua maior fã. Exatamente. Então, assim, é muito cultural isso também, né? Mas aí eu vim com esse discurso. Então, tá, e aí eu fui morar em Angra, né? Fui morar em Angra. E aí fiquei nessa, tá, e agora, né? Eu quero deixar. Aí que eu comecei com esse sonho de largar tudo em São Paulo e vi que não era possível. Comecei a fazer as pazes com essa ideia. E aí veio a pandemia, tá? Então, assim, a pandemia foi assim um momento que eu falei, bom, assim, foi interessante, porque eu tava morando na Marina, e a Marina é muito confortável, né? A Marina eu tinha água, luz, né? Então, assim, eu saía com o barco, passava 3, 4 dias fora, quando eu voltava, eu lavava o barco, enchia os tanques. É totalmente diferente do que eu vivo hoje. Hoje eu sou nômade que moro na âncora. Eu escolho uma ancoragem, jogo a âncora e moro ali. Então, assim, para pegar água já é bem diferente, né? Mas aí eu estava na Marina e falei. Só que com a pandemia surgiu uma possibilidade assim, das marinas fecharem, né, no início. E eu falei, nossa, eu não posso ficar presa aqui, eu preciso sair. E aí, meu barco não estava pronto ainda para ficar solto no mar, né? Eu ainda tinha questões elétricas, de autonomia, o meu motor não estava muito legal. E aí, em 2020, eu decidi que eu ia transformar meu barco num barco de Blue Waters, que a gente fala, né? De um barco oceânico, autônomo. O mais autônomo possível, digamos assim. Então, eu comecei um processo de obra no barco, de colocar placa solar, de colocar mais bateria, tudo o que eu pudesse fazer para que, se eu precisasse sair da marina, eu ia ficar autônoma. Trocar o motor, né, que foi assim um grande investimento que eu fiz e tal. E aí, em 2020, aí a minha vida mudou de novo. Então, quando a gente acha que a gente já mudou a vida o suficiente, em 2020 eu conheci o Sérgio, que é hoje meu marido. Deixa eu perguntar, como é que foi que você conheceu ele? Nos conhecemos no meio da pandemia, em 2020, em outubro, quando já estava mais tranquilo, assim, um pouco, né? As pessoas estavam um pouquinho mais relaxadas. E houve um encontro de donos de veleiros desse modelo, que é o modelo do meu barco, Brasília 32.
E ele estava lá. Ele era sócio de um outro Brasília, então ele dividia um outro Brasília. E nos conhecemos lá, enfim, ele sozinho no mar, eu sozinha no mar. E marujo total, eu maruja também. Aí a gente saiu para navegar um dia, ele falou, vamos velejar? Falei, vamos. Aí eu fui no barco dele. E foi engraçadíssimo, porque a gente saiu para velejar assim, né, naquela de, não, vamos abrir um vinho, né, vamos dormir numa ancoragem paradisíaca. Só que a gente pegou 30 nós de vento, assim, não sei se para vocês que não sabem o que é 30 nós de vento, sei lá, é muito vento. Então a gente, na nossa primeira navegação, a gente já entrou em modo de adrenalina, assim, porque aí você tem que controlar o barco fica meio descontrolado. Ele que não me conhecia, assim, né? A gente não se conhecia. Ele não sabia como eu era navegando, ele teve que entregar o barco na minha mão, porque ele foi trocar as velas. E ele falou, segura o barco. E hoje ele fala, né? Ele ficou pensando, será que ela vai navegar mesmo? Já vamos descobrir logo na situação mais adversa, né? E aí foram 5 horas de navegação, a gente chegou na tal ancoragem paradisíaca destruídos, assim, cansadérrimos, não teve vinho nenhum. Mas desde então, Paty, a gente não se separou mais, assim. Eu nunca mais saí do barco dele, nem ele do meu, porque aí foi só uma questão de a gente juntar os barcos, né? Mas foi assim, bem, sei lá, Muito bacana. escrito nas estrelas, assim, sabe? É. E aí ele vendeu o barco dele e a gente ficou com o meu, que agora é nosso, né? E a gente segue nessa de melhorar o barco, no sonho de dar a volta ao mundo, que talvez seja só a costa brasileira, mas deixa a gente sonhar, né? Olha só, É bom sonhar. tá totalmente proibida de falar que talvez seja só para. Por que não a volta ao mundo? Vai É. sempre melhorar, hein? Olha, o Sérgio sempre fala assim: vamos só pensar no próximo porto? Ele fala assim, não pensa no projeto inteiro. Pensa só o próximo. Então, assim, a gente já começou, na verdade, a gente já saiu de Angra, estamos agora em Porto Belo, né, que é perto de Itajaí, Florianópolis. Então, assim, já saímos do porto, né? Já estamos navegando. Então, assim, por que não isso já não é a volta ao mundo, né? Porque É, daqui é. vamos seguindo. A volta ao mundo começa do primeiro porto que você chega depois do que você já está. Mas eu acho que, cara, Exatamente. eu acho que a gente pode sonhar assim. Acho que tudo nasce, tudo que a gente conquista, nasce do que a gente sonha. Então, já que é assim, vamos sonhar grande, né? É. E sonhem mesmo, sabe? Olha, todo mundo que conversa comigo fala assim, muito legal essa história, mas eu não tenho essa coragem, né? Por isso até que o barco se chama Brave, né? Porque foi sim, e tem sido um processo de coragem, né? Brave em inglês a gente é valente, né? É corajoso. Então, assim, sim, o tempo todo é um processo de coragem. Eu tive muito medo, sempre, sabe? Tive medo de não conseguir, tive medo de não conseguir manter o barco, porque, assim, apesar de ser um barco antigo, né, e mais barato, é um barco que a manutenção é muito cara, né? Então eu falei, será que eu consigo? Porque eu tô deixando de trabalhar. Só que as coisas vão se ajeitando, então, assim, não desiste do sonho, sabe? Porque as coisas se encaixam. É. Talvez E, não seja do jeito, né? não, às vezes não é do jeito que a gente imagina, mas eu totalmente acredito que o que é para ser, vai ser, mas a gente tem que estar aberto para receber, né? Sim, Enfim, eu sim, acho sim. que essa coisa da coragem, isso aqui é uma das razões pelas quais eu quis fazer essas lives, né? Porque como a gente fica engessado por causa de medo, né? O medo é bom, o medo protege a gente, mas, gente, medo não leva a gente a lugar nenhum. Ele protege, mas a gente tem que Paty, cuidar. eu vou te dar um exemplo que tem acontecido até recente, assim. A gente trabalha com experiência a bordo, né? Então antes eu fazia com mulheres e agora com o Sérgio a gente faz com todo mundo, né? A maioria é casal, que quer viver a bordo e quer ver como é que é. Você acredita que... E aí a gente fica 2, 3 dias com a pessoa a bordo. Você acredita que às vezes acontece da pessoa falar assim, eu não vou não, eu queria ir, mas eu não vou. Aí a gente fala, mas por quê? O que que houve? E aí eu escuto muito, medo de enjoar. Então a pessoa nem vem pro barco, porque ela está com medo de algo que pode ser que aconteça. Aí eu falo, olha só, você está deixando de viver uma experiência incrível, sei lá, de ver
bioluminescência na água, que é uma das experiências mais lindas que tem, né? À noite a água fica acesa, fosforescente. Vai deixar de ver golfinho, vai deixar de tomar um vinho numa ancoragem, porque você está com medo de algo que você nem sabe se vai acontecer. Aí a pessoa não vem, Eu não sei. vem. Um outro medo muito comum aqui, Paty, eu queria ir, mas eu não vou porque eu não consigo dormir em barco. Aí eu falo, mas você já dormiu em barco? Eu falo, não. Então eu falei, como é que você sabe que você não consegue dormir em barco? É. Né? A Tem que pessoa tentar. vai se bloqueando, né? A pessoa Uhum. ela já cria nela essa Uma coisa barreira. total. É. E assim, eu tenho medos também, né? Só que a diferença é que eu acho que eu vou lá e vou lá ver se, se eu dou conta ou não, Parar sabe? para pensar, assim, primeiro eu já acho louco uma pessoa que pensa em morar num barco, depois desistir por medo de enjoar. Olha como a loucura, ela pensava em morar no barco, mas depois ela nunca mais pode enjoar. Também eu generalizei, mas assim, pessoas que viriam para o barco, não Sim, necessariamente também querendo para morar, né? morar. Mas assim, se você parar para pensar nesses medos, e se enjoar? E se não conseguir É. dormir? E daí? Tipo assim, sabe? Tenta! Se não der, não deu, Mas sabe? pelo menos sabe, né? Eu sempre pensei assim, olha, eu vou lá, eu vou tentar. Aí eu falei, qualquer coisa eu vendo o barco, sabe? Claro. Não é nada definitivo, né? Assim, claro, É. né? Tem Na coisas mais verdade, definitivas. tem uma coisa que é definitiva, sim. São essas experiências que você não se permite ter. Essa você não vai ter mesmo, né? Não vai ter. Não vai ter. Então, você nunca vai saber se enjoou. Às vezes você vai ouvir histórias do amigo que fez o passeio e você fica com aquela, puxa, eu nunca fiz. Nunca fez, mas você não fez, você tá com medo, né? Não quis fazer, tudo bem. É, E é isso, então, esse medo aí eu não tenho, Paty, de fazer coisas que. De não ter vivido coisas que eu gostaria. Porque se tem uma coisa que eu faço é me jogar. Eu me jogo e depois eu vejo, sabe? é, Claro, né? Com responsabilidade, com planejamento, né? Então, é. assim. Isso é importante mesmo. E essa coisa da coragem, né? Você, eu acho que é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, porque realmente você deu um passo muito, muito, muito grande. Mas a gente tem que olhar cada um de nós, né? Tipo, para pequenos medos que a gente tem todos os dias, que todo mundo tem, e que realmente vão travando a nossa vida, sabe? Às vezes você pega, sei lá, você pensa em comprar um carro. Naquele momento que você pensa em comprar o carro, você tem dinheiro para dar a entrada e você tem dinheiro para pagar as parcelas. De repente pode bater medo, mas e se eu perder o emprego? É, Meu filho, se isso acontecer, você resolve de algum jeito, mas não deixa é. de fazer o que tem que Esse fazer. e se, né? É um vilãozinho. E expectativa também. Aí eu já falo mais por mim, assim. Eu tenho esse. Eu crio muita expectativa das coisas, né? É, Aí eu levo uns tombos, assim, mas eu levanto. Eu falo, não, é. vambora. A Cristina estava comentando aqui, é preciso coragem para enfrentar o medo. É verdade. Agora, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim. É, eu não me lembro exatamente qual bichinho. Esse negócio que a gente vê de vez em quando na internet, acho que é um passarinho que ia sair da gaiola, assim, e se eu cair? Aí depois alguém fala, e se você voar? Exatamente. É, Exatamente. É. Não, se eu não tivesse vindo, né? Se eu não tivesse comprado o barco, nossa, o quanto de coisa eu vivi, Paty, nesses últimos 5 anos. Eu acho que eu vivi mais do que nos últimos 20 que eu estava trabalhando, sabe? é, Porque é muito vivo, é muito intenso, né? E na natureza, né? Vivendo assim como eu estou muito perto dos elementos, né? Eu estou muito exposta aos elementos. Então, isso é bom e isso também é ruim, né? Mas é tudo tão intenso e eu tenho que estar tão presente, né? Que é como se eu estivesse vivendo mais, assim. Então as pessoas perguntam assim, você acha que você está vivendo melhor? Eu falo, não, eu acho que eu estou só vivendo. Antes eu não vivia, antes eu é, existia, sabe? é. Antes, E eu estava aqui antes, pensando isso, eu estava pensando, você já imaginou? Se você não tivesse feito isso, você ia continuar naquele ambiente corporativo fazendo uma coisa que estava te adoecendo e é, sobrevivendo. sobrevivendo, no automático, total, né? E aí você olha para trás, o que que eu fiz? Eu comprei isso, comprei aquilo. E aí, né? Eu fui promovida. Tá, mas assim,
E as empresas também, as empresas te esquecem em 2 minutos. Sempre que eu pedia demissão, eu falava assim, eles não vão viver sem mim. 1 minuto depois, já estava tudo resolvido, já tinha outra pessoa, nem precisavam mais de mim. Aí eu ficava lá, nossa, né? É, Então, assim, e eu escutei uma frase assim uma vez, Paty, dessa pessoa aí que fazia assédio moral, que eu falei assim, eu dei a minha vida por essa empresa. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca te pedi a sua vida, você dá porque você quer. é. Isso é uma E grande aí, uma verdade. verdade. Olha, Patrícia, você sabe que eu costumo falar isso para as pessoas. Tem muita gente que, que realmente, cara, dá tudo pelo emprego, né? Tipo, aquela pessoa que pega, que não tem vida pessoal, que as pessoas vão adoecendo mesmo e não percebem. E elas têm a ilusão de que são insubstituíveis. Elas têm essa ilusão. Uhum, E não são, não. Não são. Isso é uma loucura que algumas pessoas realmente acabam acreditando e elas comprometem demais. E essa história que você para mim falou, tipo, eu dei a minha vida pela empresa, isso aí, é, primeiro que a empresa realmente não te pediu. E eu digo até mais. Eu hoje acho, isso é uma opinião pessoal, não tem provas, mas assim, que as empresas e os empregadores, eles gostam mesmo de quem consegue ter uma vida equilibrada, sabe? De quem trabalha, mas não sem a mão da vida pessoal. Essas pessoas que elas próprias, vão botar, elas não se deixam escravizar, elas se escravizam, elas dão sangue, uhum. elas têm uma relação completamente doentia com o trabalho, elas ficam ali, mas está todo mundo vendo que está errado. É. E cada vez mais, né? Eu acho que bom, né? Que está se esclarecendo assim essa visão. Até estava lendo agora que na Inglaterra vão testar a carga horária de 4 dias na semana só. 4 dias e 3 de fim de semana, né? E acho incrível. Jamais falaria isso há 15, 20 anos atrás, né? Ia falar, É, nossa, que absurdo, que preguiça, que não sei o quê. Então acho que tá mudando, mas assim, para é, mim eu tive que tomar uma atitude, Paty, porque eu tava matando a minha essência, assim, né? Você vê, eu não ia nem à praia, imagina. Hoje eu falei, sei lá, outro dia eu falei pro Sérgio, eu falei assim, eu não consigo mais viver longe do mar, sabe? eu Não tem lembro, como. eu te conheci em São Paulo. Você provavelmente veio para almoçar comigo. Você deve ter sido o seu horário de almoço do trabalho. E eu posso dizer aqui para quem está assistindo a live que o olhar da Patrícia era um olhar apagado. É. Não tinha brilho. Porque é isso, né? Falta o brilho mesmo, né? Então, não é que eu não gosto de cidade, eu acho que a cidade tem mil coisas incríveis. Quando eu volto para São Paulo, né, para passar um tempo com a minha família, eu fico 4, 5 dias, acho tudo incrível. Só que depois a cidade me oprime, eu começo a sentir falta do barco mesmo, do barco, do mar, do silêncio, do céu, sabe? Eu fiz outro dia um post do céu, né? Que as pessoas na cidade não olham para o céu. Elas estão olhando para frente, para baixo, para o lado, mas elas não param e falam, vou olhar para o céu, sabe? É porque elas são tão ocupadas que não existe espaço de tempo para contemplação. Uhum. De nada, nem Sim, de céu, nem de sol, nem de nada. Então, as pessoas. sim, e aí e você vai vivendo e vai esquecendo, né? Então, assim, eu adoro a cidade. Hoje eu digo assim, a minha vida anterior, né? Eu faria tudo de novo. Eu acho que eu estou aqui hoje porque eu fui aquela pessoa que fez aquilo tudo, que aprendeu, que sim, ganhei dinheiro, sim, guardei dinheiro e o dinheiro virou barco, né? Então, assim, barco não apareceu na minha vida, né? Eu fui construído durante anos de trabalho. Então, assim, não me arrependo, mas acho sim que foi tudo na hora certa. Assim, eu acho que não daria para eu continuar mais ali mais tempo, sabe? É. E Eu, aí o corpo é, avisa, né? o corpo te avisou e você, graças a Deus, teve a oportunidade de olhar para você e se reconectar com você mesmo. Na verdade, tudo que aconteceu, eu acho assim, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. A Berta estava no seu caminho para facilitar esse processo todo, né? E você Sim, conseguiu voltar para a sua essência, para quem você era de verdade. Que bom que você se permitiu entrar nesse processo. Você não sabia onde você estava entrando. não, Entrou pelas suas perninhas mesmo, né? O que foi maravilhoso.
perigoso, porque tem gente que simplesmente vai deixando rolar, Vai deixando. né? Não é. Eu deixei também. Digamos assim que eu passei, antes de eu efetivamente fazer o processo, eu tava ali uns um ano, vai, que eu tava assim nessa de tá ruim, mas eu não sei o que fazer, e tá ruim, mas eu vou assim mesmo, sabe? É. E aí esses subterfúgios que a gente acha, né? Eu fui, peguei um cachorro, aí eu fui, comprei um apartamento, sabe assim, tentativas de curar uma ferida que tá dentro, né? Você não é de por fora que você vai colar. É. E aí, mas tem esse processo e tem esse clique, né? Que eu acho que esse clique só pode vir de você, assim, ninguém mais. As pessoas vinham e falavam, Paty, tá se cuidando, você tá trabalhando demais. E eu, não, escutava, mas assim, teve que vir de dentro mesmo. E aí é quando é real, né? E é verdadeiro e você vai atrás. É. Assim. Bom, pessoal que tá chegando agora, deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Patrícia Antonini. Eu estou fazendo uma série de lives agora só com pessoas que têm histórias incríveis e inspiradoras para contar. A ideia realmente é trazer inspiração, é trazer em cada um de nós essa chama do se olhar e do se mexer. Porque não adianta a gente não se olhar, mas também não adianta a gente se olhar e não fazer nada. A gente tem que realmente pegar e fazer aquilo que a gente quer, se reconectar com a gente mesmo. Enfim. E a Patrícia tem uma história linda, muitos de vocês conhecem. Eu pedi para ela vir aqui contar, porque vai ficar gravado, muita gente mais vai ter acesso a essa história. E cada um de nós pode fazer isso na sua vida. A gente não precisa morar num barco, mas a gente Não, pode morar em outros barcos, né? Que não precisa ficar cada um onde já está. O que é importante é a gente realmente não ficar onde a gente não tem que ficar. Porque isso vai acontecendo a gente, né? Paty, você tem é. algum plano? Quais são os seus planos para o futuro? Você tem alguma coisa além de rodar o mundo com seu amor? Temos planos, né? Agora planos em dois, né? A gente quer muito realmente subir a costa brasileira. O Sérgio, ele era fotógrafo também, ele tem uma história de vida muito parecida com a minha, ele também viveu corporativo, né? Ele era fotógrafo jornalista, então uma vida muito estressante, de coisa de furo de reportagem, 3 da manhã e tal. Editora Abril, depois a Editora Abril faliu, então assim, foi meio uma coisa, né? Veio a fotografia digital e aí tirou um pouco o chão dele. Então, nós dois temos projetos de documentar os povos que vivem à borda d'água na costa do Brasil. A gente também está se juntando a uma ONG para ajudar essas pessoas também. São caiçaras e quilombolas, enfim, pessoas nativos mesmo, que às vezes até passam dificuldade e a gente não sabe. Então a gente vai dar esse protagonismo para eles, documentar. Você sabe que você está falando nesse assunto, eu achei maravilhoso, porque você não tinha me contado ainda. Isso é novidade. Eu fiz uma live com um cara chamado Eurivaldo Bezerra. E ele também mudou de carreira, mudou de vida, enfim, ele é um cara incrível. E ele é fotógrafo. E ele conseguiu, através da fotografia, mudar a legislação da adoção aqui no Brasil. E também trazer um outro olhar para a questão dos idosos que estão não sei o quê. Agora ele está se metendo numa outra história, que é a respeito do cultivo, né? A gente fazer um cultivo de uma cultura mais natural, mais próxima do que ela deveria ser lá na origem, né? Enfim, Sim, sim. isso na live. E uma coisa muito interessante, por isso que eu estou fazendo um paralelo aqui, é como a fotografia, ela se usada para esse fim, ela faz mágica. Então, assim, vocês vão ter uma oportunidade maravilhosa de pegar, porque esses povos, eles são povos sofridos, sim. Alguém precisa olhar para eles, sim. E eu acho que dá para melhorar muito a vida dessas pessoas, né? Mas alguém precisa responder. E também não é só também ajudar no sentido também socioeconômico, mas assim, dar voz a eles, né? Porque eles têm uma cultura incrível, trabalham, né, com as canoas e com as embarcações que são sabedorias ancestrais, assim, então isso tudo vai se esquecendo, então a gente quer fazer uma documentação, mas é claro, né, a gente ainda está também lidando com os nossos próprios desafios aqui também de se manter, então assim, vamos fazer o bem ao próximo, mas a gente também
tem aquela história de, sim, não dá para sair totalmente do sistema, né? É, Então a gente, mas, então a gente tá, mas olha, vou oi, te falar uma coisa. É, eu totalmente acredito. É isso, gente, pessoal que está me assistindo, não me conhece, eu sou cheia de crendices, tá? Eu acredito totalmente que quando a gente faz o bem, o universo devolve pra gente, sabe? Então, assim, o é, dinheiro que vocês precisam vai aparecer de algum lugar e sim, você vai conseguir fazer o que você tem que fazer e as coisas vão dar certo, sabe? Agora, é claro que se você puder ajudar, ter uma ONG para ajudar, ou ter alguém para financiar, enfim, sim, vai ser a gente, uma coisa. esse é o projeto de 2022, a gente justamente está planejando isso, arquitetando como é que vai ser. Enquanto isso, a gente está aqui no Sul, mas a gente volta para o Sudeste também, a gente continua trabalhando com as experiências a bordo, que também é muito legal porque a gente consegue mostrar o nosso estilo de vida para a pessoa, né? Então, assim, a pessoa convive com a gente, conversa, a gente conta, né? Nossos valores, filosofia e tudo. Então, a gente sente que a gente faz o bem também, né? Tem muita gente que chega aqui e fala, eu não posso ficar sem sinal de celular. Aí eu falo, não, tudo bem, calma e tal. E de repente a pessoa passa 3 dias e fala, olha, eu não olhei meu celular. Eu falo, porque não precisa olhar o celular, porque ela tá tão entretida aqui com tudo e achando tudo incrível, É, né? nesse Cris ponto, Greter celular, veio aqui, a é, Criseta, veio, foi maravilhoso. Ela esqueceu, essa foi uma que esqueceu o celular. eu tenho uma vontade de fazer essa experiência, um dia eu vou fazer também. Mas essa coisa que você falou Tenha, do celular é muito interessante, né? Aí eu vou falar, o celular entra também para falar da comida. Quando a gente está pleno de outras coisas, dessas coisas que alimentam a nossa alma, a gente não precisa olhar o celular, a gente não precisa comer sem fome, a gente não precisa de nada disso, sabe? Porque você está com a sua alma nutrida. sim. Ah, é muito bonito isso. Mas é Mas é verdade, verdade. é É, verdade, é verdade. E é isso aí. é. Olha, Patrícia, cara, você foi maravilhosa, super generosa. Obrigada por ter aceitado o meu Ah, imagina. convite. De verdade. Eu estava com uma saudade de você também, né? Eu realmente espero que vocês consigam. Aliás, eu não só espero, eu tenho certeza que vocês vão concretizar todos esses planos aí. E realmente, através disso que vocês vão espalhar o bem, vão acabar com um trabalho social bacana. Porque as portas estão se abrindo, né? A gente só tem que estar com os nossos olhos abertos para ver a porta aberta e entrar. Porque também não adianta a gente ver a porta aberta e passar direto, né? Exatamente, exatamente. Ah, não, eu que agradeço também o convite. Eu tô aqui acendendo luz porque a luz tá apagando aqui. E já é o sinal, né? Sinal que pra gente ir encerrando. Isso Mas aí. olha só, eu agradeço muito o convite. É muito bom para mim também expor essa história, porque eu acredito mesmo de que pessoas precisam ouvir isso, precisam saber que dá e que é possível. Então, assim, eu sempre fico feliz quando alguém me liga e fala, olha, eu segui o meu sonho porque você me inspirou e tal. Então, eu É, fico muito feliz mesmo. e o Muito. sonho não precisa ser, pessoal, morar num barco, pode ser qualquer outro. É o seu sonho. Sim, Cada pessoa tem o sim. seu próprio sonho. Se você ficar de braços cruzados e vítima do seu próprio medo, você não vai viver o seu sonho. E a vida é uma só. A vida é agora, né, A vida gente? é agora. Né? Então Tá tá bom, bom, gente. Paty. Um beijo. Obrigada por contar Obrigada. a história, por inspirar tanta gente. Sucesso e não some. Não, imagina, tô por aqui. Isso aí, um projeto lindo. Tá bom, Um gente. beijo, queridona. Beijo, tchau, tchau.